Você morre de medo de falhar com os outros, mas vive falhando com você. Eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo é porque você ou já cometeu ou está cometendo esse erro. Então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo é o recheio do bolo, minha amiga. É o recheio, aquele recheio de leitinho, sabe? Tenho certeza que você deve gostar de leitinho. Então se você não gosta de leitinho, troca por um recheio que você ama. Então, vamos pro vídeo. Quantas vezes você já ficou naquela situação de querer agradar muitos outros, de querer estar sempre ali sendo o apoio de alguém, mas nunca sendo o seu apoio, nunca buscando a ajuda de alguém, sempre escondendo a sua dor, mantendo ela empoeirada no cantinho ali da sua vida, sabe? Você abandonou a sua dor, ninguém liga para ela, nem mesmo você. Sabe o que acontece com você quando você abandona essa sua dor? Você não está abandonando só aquele sentimento, aquela ferida. Você está abandonando a si mesma. E esse abandono, essa dor, não é porque você deixou ela de lado, colocou ela para debaixo do tapete, que ela não está ali. Então ela vai doer. Só que você vai criar recursos externos para anestesiar essa dor, para você não sentir aquela tristeza, aquela mágoa, aquela raiva. Então você vai criar anestesias para que você não sinta aquela dor ali te ferindo, sabe? Então, quais são as anestesias que nós criamos, que nós trazemos para a nossa vida, que nos impedem de viver um processo, uma jornada de cura emocional? Eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo é excesso de trabalho. Você não consegue ser uma pessoa que pausa. Você está sempre querendo mais trabalho, querendo ficar mais tarde, querendo chegar mais cedo. Porque de alguma forma, estar trabalhando, estar produzindo, te faz esquecer do problema que você não quer lidar, sabe? Um outro exemplo, relacionamentos rasos. Você não consegue estar sozinha, você não consegue desenvolver um momento de solitude. Então você saiu de um relacionamento, você já tem que estar em outro, porque você não consegue estar sozinha. Sabe por que você não consegue ficar sozinha? Porque você não gosta da sua presença. A sua presença, para você mesma, não é agradável. Então você precisa de uma outra pessoa para que aquela pessoa torne o ambiente e até você mesma agradável. Só que qual que é o erro que a gente comete quando a gente começa a entrar nessa linha nessa ideia, nesse conceito de que eu preciso estar num relacionamento para viver bem, eu preciso estar num relacionamento para ser feliz. Nós começamos a cobrar do outro aquilo que nós precisamos desenvolver sozinhas, que é o que? A felicidade, a completude. Ninguém vai te completar, ninguém vai te fazer feliz. A felicidade você constrói sozinha. O sentimento de completude, não sei se seria essa palavra, não sei nem se essa palavra está certa, mas o sentimento de estar preenchida não é através de uma outra pessoa. Você se preenche, primeiramente, de Deus, e você se preenche quando você cura aquilo que foi arrancado de você. As feridas que foram criadas em você é como se tivessem arrancado parte de você. Então, por isso que você sente um vazio, por isso que você se sente infeliz, frustrada. Porque partes de você foram levadas e você não sabe como reconstruir essas partes. Um outro exemplo é através da comida. Você anestesia uma dor, que pode ser uma ansiedade, e você desconta isso na comida. Então, existem vários tipos de anestésicos que estão disponíveis para nós. A questão é que às vezes nem parece um anestésico.
Às vezes só parece um hábito que você tem. Às vezes você utiliza o anestésico como uma desculpa para dizer é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Só que na verdade, você está utilizando um recurso que disfarça a sua dor. Só que a anestesia não cura, ela só disfarça. E a partir do momento que você começa a utilizar, a trazer anestesias para a sua vida, você começa a se abandonar. Porque você está abandonando a sua dor, você está ignorando aquilo que te fere. Cada vez que você silencia os seus sentimentos, cada vez que você finge que está tudo bem, você se abandona. E é aí que a sua autoestima começa a ruir, a desaparecer de você. Não é a autoestima, a gente não perde a autoestima de uma vez. Ela vai se perdendo aos poucos. E muitas vezes não é porque alguém fez algo para você. É você mesmo que está deixando de fazer algo por você. Você perde a referência de quem você é. Quando você perde a autoestima, a sua autoimagem começa a ficar distorcida. Você começa a se ver de uma forma negativa. Porque você. O que é autoestima? É quando você tem estima por si mesmo. Você gosta de quem você é. Você admira quem você é. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado de amor próprio. Às vezes as pessoas acham que isso é um pouco de egoísmo, um pouco de egocentrismo, mas não tem nada de errado nisso. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia mesmo fala: ame o próximo como a ti mesmo. Então, se você não gosta de você, como que você vai gostar de alguém? Como que você vai amar alguém se você nem se ama? Então, autoestima é você gostar de quem você é. E quando você gosta de quem você se tornou, da identidade que você construiu, você começa a ter uma autoimagem positiva. Não só pelo que as pessoas veem de você, mas a maneira que você se enxerga. Quando nós não temos autoestima, quando ela começa a ficar quebradiça, a nossa autoimagem também começa a ficar quebrada. E o que que acontece quando a nossa percepção de quem nós somos está distorcida? A gente começa a achar que nós precisamos ser validadas, nós sentimos medo de ser nós mesmas, porque a gente tem a imagem de que nós não somos boas o suficientes. Nós começamos a criar uma história na nossa cabeça de que nós não merecemos ser felizes, porque a nossa autoimagem é muito negativa. Então, você percebe o perigo que é você viver anestesiando a sua dor? As anestesias, elas são um inimigo. É o inimigo que te impede de acessar as bênçãos. As anestesias, elas são uma fuga. Uma fuga que nos impede de enxergar a dor como uma oportunidade de crescimento. Porque toda dor, por mais injusta que ela possa parecer, ela carrega dentro de si uma inteligência, uma sabedoria. E se nós ignoramos essa sabedoria e essa inteligência que está por trás da dor, nós estamos adiando o processo de amadurecimento. Nós interrompemos o processo de amadurecimento quando utilizamos essas fugas para não ter que lidar com a nossa dor. E quando a gente adia esse processo, a gente ignora a inteligência que está por trás da dor, nós adiamos as bênçãos que Deus tem para nós. Imagina que você é como um vaso e esse vaso está cheio de rachaduras. Essas rachaduras representam as feridas. E esse vaso só está de pé porque ele possui alguns esparadrapos que mantêm ele de pé. Se a gente colocar água dentro desse vaso, que está todo rachado e com vários esparadrapos, a água não vai ficar dentro dele, ela vai escorrer.
ela vai vazar pelas rachaduras. Então, olha só, presta atenção nisso. Você é o vaso. As rachaduras são as feridas. Os esparadrapos são as anestesias que nós utilizamos para disfarçar a dor. E a água são as bênçãos. Mesmo que você receba uma bênção de Deus, você não vai conseguir retê-la. E é por isso que muitas vezes você não recebe aquilo que Deus preparou para você, porque você não está pronta para receber. Então, para que você esteja pronta para armazenar e manter aquela bênção, você precisa curar essas feridas que, se você receber a bênção, elas vão fazer com que você as perca. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Para tudo que você está fazendo, presta atenção. Você é o vaso. E as rachaduras são as feridas. O esparadrapo são as anestesias que nós utilizamos para disfarçar as feridas. E a água são as bênçãos. Então, olha só como isso é forte e como isso é sério. Enquanto você continuar com essas feridas e continuar disfarçando ela com anestesias, você não vai conseguir reter as bênçãos que Deus te der. E é por isso que às vezes você não consegue reter as bênçãos. Você sempre deixa ela escapar. Ou você nem recebe, porque você não está pronta para receber aquela bênção. Então você nem recebe e você não sabe por quê. É porque existem feridas que precisam ser curadas. Quando você foge das suas feridas e da sua dor, você perde a capacidade de manifestar as bênçãos de Deus, porque o recipiente não está pronto para receber as bênçãos, o recipiente não está apto para reter as bênçãos, para manter as bênçãos. Então, mesmo que você receba uma grande bênção, se você estiver com rachaduras, você vai dar algum jeito de perder. E é por isso que muitas vezes Deus não dá aquilo que você tanto quer, porque você não está pronta para receber. E o mais importante não é você se sentir tão ansiosa para receber aquela bênção. O mais importante é você ter consciência de que você tem a oportunidade de curar essas feridas, de curar essas rachaduras que te impedem de receber as bênçãos de Deus. Tudo tem um propósito. E Deus, ele não vai desperdiçar a dor, porque ele sabe que quando você passa por um processo de dor, você vai amadurecer. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Então ele não vai fazer com que aquela ferida ali se cure do nada. Você tem que passar por aquele processo. Deus não desperdiça a dor, mas nós desperdiçamos a inteligência da dor quando nós fugimos dela. Quando alguém te fere, ou quando você fere alguém, você fica carregando aquele peso ao longo da sua vida. Porque você tem a memória do que aconteceu. Você tem aquele sentimento, muitas vezes, de injustiça do que aconteceu. E você fica carregando aquele peso dentro de você, como se todo dia você tivesse vivido aquilo de novo. Essa ferida que não foi tratada, ela vaza. Ela vaza nos seus relacionamentos. Ela vaza na sua comunicação. Às vezes você está se comunicando de forma agressiva que está ferindo alguém. Ela vaza na sua produtividade. Em qualquer área da sua vida, as feridas vazam. No seu corpo, na sua saúde, a cura,
é sobre você liberar espaço para que você coloque aquilo que é bom dentro de você. E uma das formas de fazer isso é através do perdão. O que que significa perdão? Eu adoro ver o significado das palavras. Gente, é muito bom porque você consegue explicar tudo de uma forma simples. Então, o que que significa perdão? Perdão vem do latim perdonare. É uma palavra dividida em duas, que é per e donare. Per significa completamente, totalmente. Donare significa doar, entregar. Então, perdão, olha que lindo isso. Perdão significa doar completamente. Você quer receber a cura? Você quer se livrar dessas feridas, não quer? Você quer que isso saia de você. Só que para você receber a cura, você precisa dar. Você precisa dar perdão. Olha que lindo isso. Que lindo. E o perdão, ele é composto. Existem 3 faces do perdão. Quando você perdoa o outro, quando você perdoa a si mesma e quando você recebe o perdão de Deus. Porque Deus já te perdoou. Só que às vezes você não recebe aquilo, porque você não se sente merecedora. Só que você já está perdoada. Você já está perdoado. Só que você não se sente digno. E isso impede que Deus te conceda as bênçãos que Ele tem para sua vida. Então, olha só, vamos recapitular essa parte do perdão. Para receber a cura, eu preciso dar perdão. A nossa vida, ela é cheia de paradoxo. Cheia de paradoxo. Então, toda vez que nós estivermos em uma determinada situação, tenta ver o inverso dela. Então, eu quero receber cura. Tá, mas será que para eu receber a cura eu não tenho que dar alguma coisa? Interessante. O que que eu tenho que dar? Perdão. Gente, é muito lindo isso, é muito lindo e é algo simples. Só que eu entendo que muitas pessoas possuem muita dificuldade de perdoar alguém, de perdoar a si mesmo, de receber o perdão de Deus. Só que enquanto você não exercer essa decisão de perdoar, você não vai receber as bênçãos de Deus na sua vida. O seu recipiente não vai estar pronto para receber. O perdão é como se você tirasse uma barreira e permitisse que as bênçãos entrassem na sua vida. É como se fosse uma barreira que impede as bênçãos de chegar. Entende? Então, tudo isso que nós vivemos, que nós estamos alimentando, muitas vezes se resolve com um simples perdão. Perdoar o outro por algo que a outra pessoa fez, ou perdoar a si mesma. Sabe, às vezes você se colocou numa situação de dor, que você sente raiva de você, que você sente vergonha de você. E você não consegue se perdoar por aquilo que você fez. Você sente raiva de você. Sente vergonha. Só que enquanto você não se perdoar, enquanto você não falar assim, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu não deveria ter tomado essa decisão, mas eu tomei essa decisão baseado na sabedoria que eu tinha na época e agora eu quero mudar, agora eu quero fazer diferente, agora eu vou mudar a minha vida. E eu me perdoo por ter me colocado nessa situação de dor, nessa situação de vergonha. Entende isso? Muitas vezes a gente tem muita compaixão com os outros, mas nós somos muito duros, muito duras conosco. E aí a gente fica sempre nesse ciclo vicioso de amargura, de raiva. Quando você perdoa, quando você se perdoa, quando você aceita o perdão de Deus,
você começa a liberar espaço para que entre a paz, para que entre a alegria na sua vida. E existe um versículo que fala assim: dai e vos será dado. Alguma coisa assim, eu vou colocar aqui na tela. Então, assim, percebe como assim, para nós é muito contraditória, mas a lógica de Deus é muito diferente da nossa. Então, quando você dá perdão, você recebe a cura. E eu quero que você comente aqui embaixo como esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma área da sua vida em que você estava confusa, uma área da sua vida que você estava tentando anestesiar, qual é a dor que você não consegue se livrar, por que você não consegue perdoar. Compartilha aqui embaixo para eu entender, até para eu conseguir trazer conteúdos nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo também e fala: gostei muito desse vídeo, Sara, traz mais conteúdos assim. Ou então, Sara, eu quero saber mais sobre o que é autoestima, como eu faço a prática do perdão. Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber o que vocês mais gostam de assistir por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativa o sininho, né, gente? Porque toda vez que eu postar aqui, eu quero que você venha aqui assistir e me trazer os feedbacks para eu estar sempre melhorando esses encontros aqui, que é como se fosse uma conversa, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!